Imagine por um instante estar diante de alguém que sempre tentou te diminuir, te atacar ou tirar sua paz. E de repente, você dá um passo tão firme, tão inesperado, que essa pessoa simplesmente fica sem reação. É disso que se trata esse vídeo. Uma virada de jogo, uma mudança de postura que não precisa de gritos, vingança ou explicações, apenas de estratégia e consciência. Aqui você vai descobrir como transformar a forma de lidar com quem tenta te atingir sem se desgastar, sem perder energia e principalmente ganhando respeito. Essa reflexão vai te mostrar atitudes simples, mas poderosas, que colocam qualquer tentativa de ataque por terra. O benefício? Você se torna inabalável, mais confiante e livre para focar naquilo que realmente importa: sua vida e sua evolução. Agora me diga, quantas vezes você já se sentiu injustiçado? Quantas vezes quis ter a resposta certa na hora certa? Se isso já aconteceu com você, esse vídeo foi feito sob medida. Então, já se inscreve no canal, ativa as notificações e não esquece de acessar o conteúdo exclusivo que deixei no comentário fixado. Muitas vezes, o controle não começa com algo grande e escancarado. Ele surge em pequenos detalhes, quase imperceptíveis, como quem chega de mansinho sem fazer barulho. É aquele comentário aparentemente inocente, aquela sugestão que mais parece uma ordem disfarçada. O primeiro sinal de que alguém está tentando te controlar é justamente essa sutileza. Quando você começa a sentir que suas escolhas estão sendo constantemente questionadas. Perceba, uma pessoa que te respeita pode até opinar, mas deixa claro que a decisão final é sua. Já quem quer controlar sempre encontra um jeito de plantar dúvida na sua cabeça. É como se cada passo que você dá precisasse da aprovação dela. E quando você menos percebe, começa a consultar essa pessoa até para coisas que antes eram naturais para você decidir sozinho. Outro sinal forte é a tentativa de manipular suas emoções. Isso acontece quando alguém faz você se sentir culpado por escolhas que só dizem respeito à sua vida. Se você decide sair, a pessoa insinua que você não se importa. Se escolhe dizer não, ela reage como se fosse uma ofensa pessoal. É um jogo psicológico em que o outro sempre tenta inverter a situação para te manter na defensiva. Esse tipo de comportamento tem um objetivo claro: minar a sua confiança. Quando você passa a duvidar da sua própria capacidade de decidir, fica muito mais fácil ser conduzido. É por isso que o primeiro sinal deve ser identificado rápido, porque se não for, você acaba aceitando essa posição de dependência sem nem perceber. Um exemplo comum acontece em relacionamentos. Quando alguém começa a decidir por você com a desculpa de estar cuidando ou saber o que é melhor, isso parece carinhoso no início. Mas na prática é o início de um cerco invisível. Aos poucos, você deixa de ser protagonista da sua própria vida e passa a viver sob as regras de outra pessoa. No trabalho também é assim. Há colegas ou chefes que usam autoridade para se impor de forma desnecessária. Eles não apenas delegam, mas querem ter o controle sobre como você pensa e age. É como se quisessem apagar a sua individualidade. E se você não percebe esse sinal, acaba sendo engolido por um ciclo de obediência que drena sua energia. O ponto é, o primeiro sinal não vem em formato de grito, mas de pequenos empurrões sutis. É a sensação de estar sempre devendo uma explicação, de precisar justificar até o que não deveria. Quando isso aparece, é preciso acender um alerta dentro de si e começar a se posicionar. Lembre-se, ninguém tem o direito de conduzir a sua vida além de você. O respeito verdadeiro se manifesta na liberdade de escolha. Por isso, quando perceber esses sinais, não ignore. Reconhecê-los é o primeiro passo para blindar sua mente e impedir que o controle alheio roube a sua autonomia.
Muitas vezes a maior demonstração de força não está no que você fala, mas no que você decide não falar. Sumir sem explicações é um gesto poderoso porque desmonta o jogo de quem está tentando te controlar. A ausência cria um vazio que o outro não sabe como preencher. E justamente essa falta de resposta é o que gera desconforto e desequilíbrio. Quando você explica demais, dá ao outro a chance de encontrar brechas, contra-argumentar e tentar manter a rédea sobre você. Mas quando escolhe se afastar em silêncio, essa possibilidade desaparece. O controlador perde a arma principal, a sua atenção. E sem ela, toda tentativa de manipulação cai por terra. Esse sumiço, por mais simples que pareça, causa um impacto psicológico profundo. O outro começa a se questionar: por que ele não me respondeu? Por que parou de dar explicações? A mente do manipulador se alimenta de controle, e quando esse alimento é cortado, ele entra em colapso interno. Além disso, o ato de desaparecer mostra que você não precisa provar nada a ninguém. Ele revela que sua vida não depende de justificativas externas, e isso intimida quem estava acostumado a ter domínio sobre suas escolhas. A sua ausência se transforma em um espelho que reflete a fraqueza do outro, porque sem você, ele não tem com quem jogar o jogo. É importante entender que sumir não é fugir. É uma escolha consciente de proteger sua energia e preservar sua paz. Fugir é medo. Sumir, nesse caso, é poder. É a prova de que você controla seus movimentos e decide onde investir sua presença. E nada desarma mais um controlador do que perceber que não tem acesso a você. Esse afastamento também abre espaço para algo essencial: o fortalecimento da sua própria mente. Quando você se desconecta de quem te manipula, começa a ouvir mais a si mesmo. Sua clareza aumenta, suas decisões se tornam mais firmes e sua confiança cresce. É como se o silêncio se transformasse em um escudo invisível. O impacto de sumir sem explicações vai além da relação direta com o manipulador. Ele te ensina, de forma prática, a valorizar seu próprio tempo e a impor limites saudáveis. Você passa a entender que sua ausência também comunica, e às vezes comunica mais do que 1000 palavras poderiam. E é justamente nesse ponto que chegamos a uma habilidade fundamental: como manter a postura firme, mesmo quando retorna. Porque sumir pode desarmar, mas é a forma como você reaparece que consolida o respeito. E é isso que nos leva ao próximo passo dessa jornada: a arte de parecer frio sem ser indiferente. Existe uma diferença enorme entre ser frio e ser indiferente. Ser frio no contexto estratégico significa controlar as emoções e não permitir que o outro veja suas vulnerabilidades como uma arma contra você. Já a indiferença é abandono completo. É deixar de se importar até consigo mesmo. A arte está em encontrar esse equilíbrio, mostrar firmeza sem perder humanidade. Quando você parece frio, transmite a mensagem de que não se abala com pressões externas. Isso cria uma barreira natural contra provocações e manipulações. O outro percebe que não importa o quanto tente te atingir, você não reage com explosões ou fragilidade. Esse controle gera respeito imediato, porque revela que você domina a si mesmo. Mas ser frio não significa fechar o coração. A indiferença, por outro lado, distancia você das pessoas de forma negativa, como se nada tivesse valor. E quem se torna indiferente demais perde conexões verdadeiras. A estratégia aqui não é apagar seus sentimentos, mas aprender a usá-los de maneira consciente. Um exemplo prático: em uma discussão, o manipulador espera sua reação impulsiva. Se você explode, ele vence. Se você se cala de forma calculada, mantendo o olhar firme e a postura serena, ele perde terreno. Essa frieza aparente não é descaso, é apenas a escolha de não entregar munição ao inimigo.
Parecer frio sem ser indiferente também é uma forma de manter sua dignidade intacta. Você mostra que não vai se curvar a chantagens emocionais, mas ao mesmo tempo continua aberto para relações genuínas. Isso cria uma imagem poderosa, a de alguém que sabe impor limites sem precisar se fechar para o mundo. Esse comportamento traz outro benefício: economia de energia. Reagir emocionalmente a cada provocação drena sua força mental. Já a frieza estratégica preserva sua mente, te mantém centrado e te faz escolher onde investir suas emoções. Isso é maturidade emocional disfarçada de força exterior. E aqui está o ponto-chave. Parecer frio não é ser insensível, é ser seletivo. É deixar claro que ninguém vai conseguir manipular seus sentimentos, mas que você continua sendo humano, capaz de amar, respeitar e valorizar quem realmente merece. É uma blindagem inteligente, não uma armadura que te isola. Agora, quando você aprende a dominar essa postura, naturalmente se torna capaz de enfrentar um desafio ainda maior. Como desarmar quem tenta te provocar sem cair no jogo dele. É esse o próximo passo que vai completar sua evolução no controle das situações. Toda provocação tem um objetivo: arrancar de você uma reação. Quem tenta te atingir quer ver sua calma desmoronar, porque é nesse momento que ele ganha terreno. Por isso, a primeira forma de desarmar alguém é entender que o maior poder não está na resposta, mas no silêncio calculado. Quando você não reage no tempo que o outro espera, a estratégia dele perde o efeito. Outra maneira eficiente é mudar o foco. Ao invés de cair na armadilha da discussão, você pode inverter a situação com uma resposta inesperada, calma e curta. Isso quebra a expectativa do provocador, que esperava um confronto acalorado. O simples fato de não entrar no jogo já o coloca em uma posição desconfortável. A provocação também pode ser neutralizada com humor inteligente. Não se trata de debochar, mas de usar uma leveza que tira o peso da tentativa de ataque. Uma risada calma, uma observação sagaz, podem transformar a tensão em constrangimento para quem quis te desestabilizar. É como retirar a arma das mãos dele sem precisar de confronto. É importante perceber que não responder não é sinal de fraqueza, mas de domínio. Quanto mais alguém tenta cutucar e não consegue tirar nada de você, mais frágil ele se sente. E com o tempo, entende que suas tentativas não têm mais utilidade. Você transforma o jogo sem precisar elevar a voz. Manter uma postura serena também é um recurso poderoso. O corpo fala mais do que as palavras, e quando você segura o olhar firme, respira fundo e não muda o tom da sua voz, transmite segurança. Isso desarma porque o outro percebe que não tem controle sobre o seu estado emocional. Há ainda uma arma silenciosa, mas devastadora: a pausa. Ao não responder imediatamente, você cria um espaço de desconforto para o provocador. Esse vazio é desconcertante, porque revela que você não se apressa para dar satisfação. E quanto mais ele tenta acelerar, mais você ganha o domínio da cena. Vale lembrar que desarmar não é vencer com agressividade, mas sim com inteligência. O objetivo não é humilhar, mas mostrar que você não se deixa manipular. A verdadeira vitória está em não perder sua paz, mesmo quando o outro insiste em tirá-la. E ao dominar essa habilidade, você estará pronto para um nível ainda mais alto: aprender a nunca justificar suas decisões. Porque no fundo, quando você não dá armas ao inimigo e ainda mantém sua postura firme, a necessidade de se explicar desaparece. E esse será o próximo passo da nossa jornada. Uma das formas mais sutis de perder a autoridade é cair na armadilha de justificar cada escolha que você faz. Quando alguém exige explicações o tempo todo, o que ele realmente quer não é entender, mas testar seus limites. E sem perceber, você entra em um ciclo onde precisa provar que está certo, enquanto o outro se fortalece por ver que tem poder sobre você.
Nunca justificar suas decisões é um ato de libertação. Isso não significa ser arrogante, mas mostrar que a sua vida não precisa de aval externo. Ao assumir suas escolhas sem se desculpar, você transmite uma mensagem clara. Quem comanda sua trajetória é você, não a opinião alheia. Essa postura por si só já desarma qualquer tentativa de controle. Explicar demais enfraquece, porque transforma sua decisão em uma espécie de julgamento público. A cada palavra de justificativa, você abre brechas para críticas, manipulações ou chantagens emocionais. Já quando você se posiciona com firmeza, sem prolongar, não existe espaço para o outro contestar. O silêncio após uma decisão tomada é, muitas vezes, mais poderoso que um discurso inteiro. Esse comportamento também fortalece sua confiança interior. Ao parar de buscar aprovação constante, você aprende a confiar mais na própria intuição. Isso cria uma presença firme, quase inabalável. As pessoas percebem que você não vive em função de agradar e, paradoxalmente, passam a respeitar ainda mais as suas escolhas. É importante diferenciar compartilhar de justificar. Compartilhar é dividir algo porque você quer, porque faz sentido para você. Justificar é se colocar numa posição de réu, como se sempre estivesse devendo uma explicação. E quando alguém percebe que você já não cai nessa armadilha, a estratégia de controle perde a força. Quantas vezes você já sentiu que precisava se explicar para não decepcionar? Essa sensação é uma prisão invisível. Ao cortar essa necessidade, você abre espaço para viver de acordo com seus valores e não pelas expectativas impostas. Essa clareza liberta e afasta qualquer tentativa de manipulação. O poder de nunca justificar suas decisões também está em mostrar que você sabe o seu valor. Quem tem convicção não perde tempo tentando convencer os outros e, diante disso, quem tenta te controlar se vê diante de uma barreira impossível de atravessar, a sua independência emocional. E quando você alcança esse nível de firmeza, entra em um território ainda mais avançado, o do controle emocional absoluto, que se torna a arma definitiva contra qualquer provocação. É justamente esse o próximo ponto da nossa conversa. A verdadeira batalha nunca acontece fora de você, mas dentro. O inimigo pode tentar provocar, manipular ou pressionar, mas se você mantém o domínio sobre suas emoções, nada do que ele faça consegue abalar. O controle emocional é o escudo invisível que separa quem se deixa afetar de quem permanece inatingível. Quando alguém tenta te atingir, o que ele realmente busca é acesso ao seu mundo interno. Se você se irrita, se desespera ou reage de forma explosiva, entrega exatamente o que ele queria, uma fraqueza para explorar. Mas quando você permanece sereno, por dentro e por fora, essa porta se fecha. O outro se vê diante de um muro que não pode atravessar. É claro que controlar emoções não significa se tornar uma pedra. O segredo está em sentir, mas não se deixar governar pelo que sente. Raiva, medo, tristeza, todos esses sentimentos são naturais. O problema é quando eles tomam o volante da sua vida. O autocontrole é a habilidade de colocar cada emoção no seu lugar sem permitir que elas decidam por você. Existem técnicas simples que ajudam nesse processo. Respirar fundo, dar alguns segundos antes de responder, mudar o tom da sua voz para algo mais baixo e firme. Pequenas atitudes que transmitem calma, mesmo em situações de pressão. Esses detalhes fazem com que quem tenta te desestabilizar perceba que perdeu a vantagem. Manter o equilíbrio emocional também transforma a maneira como os outros te enxergam. Pessoas serenas são vistas como líderes naturais, porque não se deixam arrastar pela agitação ao redor. Isso gera respeito automático, já que o controle que você tem sobre si mesmo é refletido no ambiente. Com o tempo, essa prática cria uma blindagem psicológica.
Você começa a notar que situações que antes te tirariam do eixo, agora não passam de ruídos. O provocador pode insistir, mas a sua tranquilidade se torna um lembrete constante de que ele não tem poder algum sobre você. O impacto desse domínio vai além do confronto direto. Ele fortalece sua mente para todas as áreas da vida. Você passa a tomar decisões mais claras, evita arrependimentos causados por impulsividade e, acima de tudo, se torna alguém que não pode ser manipulado. E quando essa força interior se consolida, abre espaço para um passo estratégico ainda maior. Compreender que a distância pode ser tão poderosa quanto a presença. É aí que entra a importância da distância estratégica e de saber quando se afastar para, na prática, dominar qualquer situação. Muitas vezes, estar presente demais é exatamente o que alimenta o controle do outro sobre você. Quem tenta manipular depende do seu acesso constante, da sua atenção e da sua disponibilidade. Por isso, a distância estratégica não é fuga. É um posicionamento calculado que mostra que você não é acessível a qualquer custo. Quando você escolhe se afastar, transmite uma mensagem poderosa. Sua energia é valiosa e não será desperdiçada. Isso gera um impacto imediato, porque o manipulador ou inimigo se vê diante de uma ausência que ele não pode preencher. O vazio da sua presença se torna mais forte do que qualquer palavra que você poderia dizer. O afastamento, quando feito de maneira consciente, não é abandono, mas uma forma de recuperar terreno. É como se você recuasse para observar o campo de batalha de cima, entendendo cada movimento do outro sem se expor. Essa visão ampla permite agir com clareza, sem se perder no calor da manipulação direta. Outro efeito da distância é que ela inverte a dinâmica de poder. O controlador está acostumado a ter você disponível, reagindo, explicando, se justificando. Quando esse ciclo é quebrado, surge um desconforto inevitável. Ele percebe que não tem mais domínio, e é exatamente nesse momento que o respeito começa a nascer. É claro que se afastar exige disciplina. O impulso natural é querer se explicar, responder mensagens, encerrar discussões. Mas o silêncio aliado à distância gera mais impacto do que qualquer justificativa. A ausência se torna uma resposta que o outro não consegue contestar. Além disso, a distância estratégica não serve apenas para desarmar o inimigo, mas também para fortalecer você. Esse espaço cria tempo para reorganizar suas ideias, curar suas emoções e se reconectar consigo mesmo. Ao retornar, você volta mais centrado, firme e preparado para qualquer desafio. Saber quando se afastar é uma habilidade rara, porque exige coragem. Muitos confundem isso com fraqueza, mas, na verdade, é uma das maiores demonstrações de força. Só quem tem controle sobre si mesmo consegue abrir mão do imediatismo e usar o silêncio como arma. E quando você domina esse recurso, dá um passo essencial: transformar dor em frieza calculada. Afinal, é nesse processo de distanciamento que você aprende a usar até as feridas como combustível para se tornar alguém impenetrável. Esse será o próximo tema que vamos explorar. Toda dor carrega em si uma escolha. Ou ela te quebra, ou ela se torna a base da sua força. Quem já passou por rejeição, humilhação ou manipulação sabe como essas experiências marcam. Mas, ao invés de se deixar dominar por elas, é possível transformar cada ferida em combustível para construir uma postura firme e inabalável. A frieza calculada nasce exatamente desse processo. Ela não é ausência de sentimentos, mas o resultado de alguém que aprendeu a não entregar mais o coração de bandeja a quem não merece. É como se a dor tivesse ensinado que vulnerabilidade não pode ser desperdiçada com qualquer pessoa, mas deve ser guardada para quem realmente valoriza. Quando você decide canalizar suas dores, começa a perceber que elas se transformam em disciplina.
A raiva deixa de ser impulso e passa a ser foco. A tristeza, ao invés de te paralisar, se converte em determinação. Esse redirecionamento é o que diferencia quem fica preso ao passado de quem usa o passado como arma silenciosa. É claro que não é um processo fácil. No começo, a tentação é reagir com rancor ou buscar vingança. Mas a frieza calculada não é vingança, é autocontrole. É a capacidade de olhar para quem tentou te destruir e mostrar sem palavras que você sobreviveu mais forte, mais consciente e mais difícil de ser atingido. Essa transformação também fortalece sua presença. Quem aprendeu a usar a dor como escudo transmite uma energia diferente. Calma, mas firme. Serena, mas impenetrável. Essa postura cria um impacto imediato em qualquer ambiente, porque as pessoas percebem que nada te desequilibra facilmente. Outro ponto essencial é que a frieza calculada não precisa ser demonstrada em excesso. Não é teatralidade, é naturalidade. Ela se revela no silêncio, na forma como você não se apressa, no jeito de olhar que transmite firmeza sem agressividade. A dor molda uma presença que fala por si mesma. E o mais interessante é que, com o tempo, essa frieza deixa de ser apenas defesa e se torna estratégia. Você passa a escolher melhor suas batalhas, suas companhias e até suas palavras. Quem tenta te manipular percebe rápido que não tem espaço, porque suas emoções já não são território acessível. Esse domínio abre caminho para outro recurso ainda mais poderoso: aprender a derrubar máscaras sem precisar expor nada em voz alta. E é exatamente sobre isso que vamos refletir a seguir. Muita gente constrói uma imagem falsa para impressionar, manipular ou se proteger. Essas máscaras sociais podem enganar por um tempo, mas nunca resistem à força de uma presença atenta. Você não precisa acusar, expor ou discutir. Basta observar em silêncio para que a incoerência do outro se revele sozinha. O silêncio tem um poder desarmador. Enquanto o mascarado tenta sustentar seu personagem, cada gesto forçado e cada palavra ensaiada acabam se tornando evidentes diante de quem observa com calma. Quando você não reage de imediato, dá espaço para que o próprio ator tropece no enredo que inventou. Uma das formas mais eficazes de derrubar máscaras é a consistência. Ao manter firmeza na sua postura, quem finge não consegue acompanhar. As contradições aparecem naturalmente, porque sustentar algo que não é verdadeiro exige energia constante, e essa energia sempre se esgota. Outra ferramenta poderosa é o olhar. Sem acusar ou confrontar, apenas com a firmeza dos olhos, você transmite que enxerga além do que está sendo mostrado. Isso cria desconforto em quem vive de aparências, porque revela que diante de você, o jogo da encenação não funciona. É importante entender que desmascarar alguém não significa envergonhar publicamente. Muitas vezes, basta não validar a atuação. Quando você não dá atenção exagerada, não se impressiona e não se deixa levar, a máscara perde o valor. Ela cai porque não encontra plateia. Esse processo exige paciência e autocontrole. O impulso pode ser o de revelar logo a verdade, mas a elegância está em permitir que o próprio tempo faça o trabalho. As contradições acumuladas são como rachaduras em uma parede. Cedo ou tarde, tudo desmorona. E quando a máscara cai, você percebe que não precisou se desgastar. Sua calma foi suficiente para expor a fragilidade do outro. Essa vitória silenciosa é muito mais impactante do que qualquer confronto direto. É como vencer uma guerra sem ter disparado uma única palavra. Ao dominar essa habilidade, você estará preparado para um próximo nível ainda mais sutil. Compreender que, em certas situações, ignorar vale mais do que qualquer resposta, porque o desprezo pode ferir mais fundo do que um ataque frontal. É sobre isso que vamos refletir agora.
Existe uma expectativa natural em toda provocação, a de que você responda. O inimigo espera sua reação, seja em forma de grito, defesa ou até mesmo ataque. Quando essa resposta não vem, o impacto é devastador. Ignorar não é passividade, é estratégia. E muitas vezes é mais humilhante do que qualquer revide. Ao escolher o silêncio, você mostra que a outra pessoa não tem importância suficiente para merecer sua energia. Isso gera frustração imediata em quem queria ver você desequilibrado. E a frustração é mais dolorosa do que perder uma discussão, porque revela insignificância. Ignorar é também uma forma de inverter o jogo. Quem provoca de repente percebe que está falando sozinho, lutando contra um adversário que sequer entrou no ringue. Essa ausência de resposta cria uma sensação de vazio que corrói por dentro, muito mais do que qualquer palavra afiada poderia. É claro que não se trata de ignorar tudo ou todos. A sabedoria está em escolher com precisão. Existem provocações que não merecem resposta, porque responder seria dar valor a quem não tem. E ao selecionar o que merece sua atenção, você demonstra maturidade e autoridade sobre si mesmo. O desprezo calculado tem outro efeito poderoso. Expõe a carência do provocador. Ele queria palco, mas não conseguiu. Queria alimentar o conflito, mas ficou sem combustível. E nesse processo, sua própria máscara cai, porque sua tentativa de ataque perde completamente o sentido. Ignorar também preserva sua energia emocional. Em vez de gastar tempo com quem não acrescenta nada, você mantém sua mente livre para o que realmente importa. Essa postura não só desarma o outro, como fortalece você, mostrando que não precisa provar nada para se sentir firme. Quando você ignora no momento certo, a derrota do outro não precisa ser anunciada. Ela é sentida. Ele percebe que não conseguiu penetrar suas defesas e que, diante da sua indiferença estratégica, todo o esforço foi inútil. Esse vazio é um golpe silencioso, mas certeiro. E ao dominar essa arma, você estará pronto para um recurso ainda mais sutil e poderoso. Aprender a usar até mesmo o olhar como ferramenta de intimidação. Porque há momentos em que um simples olhar pode esmagar o ego de quem tenta se impor. O olhar é uma das armas mais poderosas que alguém pode carregar. Ele fala sem palavras, revela segurança e pode, sozinho, desmoronar a fachada de quem tenta se impor pela arrogância. O arrogante se alimenta da intimidação, mas quando encontra olhos firmes, percebe que sua superioridade não passa de ilusão. Manter o olhar fixo, sem exageros e sem hostilidade, transmite uma mensagem silenciosa. Você não se abala, não recua, e não precisa provar nada. Esse gesto simples tem um efeito profundo, porque o arrogante espera submissão ou medo. Quando encontra firmeza, sua confiança vacila. É importante entender que não se trata de encarar com agressividade. O poder do olhar está na calma. Um olhar sereno, sustentado, sem pressa, é muito mais intimidador do que uma expressão carregada de raiva. Ele mostra autocontrole, e nada incomoda mais um arrogante do que perceber que não tem domínio sobre você. Esse tipo de postura desmonta jogos psicológicos. Em reuniões, discussões ou confrontos, o arrogante costuma esperar reações explosivas ou defensivas. Quando você responde apenas com um olhar seguro, ele sente que perdeu a autoridade. O impacto é imediato, porque você retirou dele o palco sem precisar de palavras. Outro efeito do olhar firme é revelar a insegurança escondida. Arrogância, muitas vezes, é máscara para a fragilidade. Quando você não se deixa impressionar e sustenta sua posição, o disfarce começa a rachar. O que antes parecia força se mostra apenas uma tentativa desesperada de esconder medo. Praticar essa habilidade não exige treino teatral, mas consciência. É respirar fundo, alinhar sua postura e manter os olhos fixos por alguns segundos.
Esse gesto transmite confiança e projeta uma energia que ninguém consegue ignorar. Mesmo em silêncio, sua presença se torna dominante. O arrogante, ao perceber que não conseguiu te intimidar, se sente desarmado, e essa sensação é muito mais dolorosa do que um revide agressivo. Ele entende que seu jogo não funciona com você, e isso mina sua autoridade diante de todos que estão ao redor. Dominar essa linguagem silenciosa abre caminho para outro desafio ainda maior: manter a mesma serenidade quando não é apenas um, mas vários que tentam te cercar. É aí que entra a importância de saber como preservar a calma, mesmo em meio a inimigos. Estar cercado por inimigos não significa necessariamente estar em desvantagem. Muitas vezes, quem se sente pressionado pela quantidade acaba esquecendo que a maior força não está nos números, mas na mente. A calma, nesses momentos, é a chave que impede que o medo e a insegurança assumam o controle. Quando vários tentam te atacar ao mesmo tempo, a expectativa é que você desmorone, que se sinta pequeno diante da pressão. Só que, ao manter a serenidade, você quebra esse padrão. Sua tranquilidade se torna um contraste tão forte com um ambiente hostil que confunde quem tenta te intimidar. A calma em meio a adversários nasce da clareza interior. É entender que o barulho ao redor não tem poder sobre você, a não ser que você permita. Essa consciência faz com que cada provocação perca força, porque o inimigo percebe que não consegue penetrar suas defesas emocionais. Outra vantagem da calma é que ela te dá tempo. Enquanto os outros se apressam, erram e se contradizem, você observa, calcula e responde apenas quando necessário. Essa postura de não se precipitar transforma qualquer ambiente hostil em um campo de oportunidades. Não reagir de forma impulsiva também transmite uma imagem de autoridade. Os inimigos podem até ser muitos, mas quando percebem que não conseguem arrancar de você nenhum sinal de fraqueza, passam a se questionar. Afinal, quem mantém a calma cercado por tantos deve carregar uma força que não se vê à primeira vista. Essa serenidade também protege sua energia. O desgaste emocional é a arma que os outros tentam usar contra você, mas quando você não entrega essa energia, o ataque se volta contra eles mesmos. O provocador gasta força tentando te desestabilizar, e você permanece inteiro. Vale lembrar que calma não é passividade, é estratégia. É permanecer atento, pronto para agir, mas sem se perder em reações desnecessárias. É a confiança de quem sabe que não precisa gritar para ser ouvido, nem se agitar para mostrar poder. E ao desenvolver essa habilidade, você alcança um estágio ainda mais avançado, a postura de quem já não precisa provar nada a ninguém. Esse é o próximo passo para consolidar uma presença que fala mais alto do que qualquer justificativa. Um dos maiores sinais de maturidade é chegar ao ponto em que você não sente mais necessidade de convencer ninguém sobre quem você é. Quando a sua postura fala por si, a opinião alheia perde peso. Essa é a liberdade de quem entendeu que provar algo para os outros é gastar energia com aquilo que não traz nenhum retorno real. Quem ainda busca constantemente aprovação acaba ficando vulnerável. A cada gesto, a cada decisão, vive com medo do julgamento externo. Mas quando você abandona essa necessidade, cria um campo de força invisível. Os olhares e as críticas passam a não ter efeito, porque você já não mede seu valor pelos olhos de ninguém. Essa postura transmite um tipo de respeito automático. Pessoas seguras não precisam de grandes discursos nem de demonstrações exageradas. Basta a forma como entram em um ambiente, como se comportam diante de situações difíceis, para que os outros percebam que estão diante de alguém diferente. Não precisar provar nada não significa se isolar ou desprezar os outros, mas agir com naturalidade.
Suas vitórias não são exibidas para convencer, mas vividas de forma genuína. Sua vida se torna a prova e não as palavras. É nesse ponto que a autoridade verdadeira nasce. Essa atitude também poupa desgaste. Você deixa de gastar energia em debates sem sentido, em confrontos desnecessários e em tentativas de justificar suas escolhas. Sua paz passa a valer mais do que qualquer necessidade de aceitação. É a maturidade transformada em estratégia silenciosa. E talvez o maior benefício dessa postura seja o impacto que ela gera nos inimigos. Quem queria te provocar, diminuir ou manipular, percebe que suas armas não funcionam mais. Não há como atingir alguém que não está competindo por validação. Essa indiferença estratégica é um golpe psicológico poderoso. Com o tempo, você descobre que a vida se torna mais leve quando a única aprovação que importa é a sua. Essa liberdade te dá clareza, foco e força. É a postura de quem sabe que o verdadeiro poder não precisa ser anunciado, apenas vivido. E é justamente nessa direção que entra um ensinamento profundo da filosofia estoica. A chave para nunca ser controlado por ninguém está em dominar a si mesmo. Esse será o nosso próximo ponto de reflexão. Os estoicos já ensinavam algo que continua sendo uma das maiores armas até hoje. Ninguém pode controlar você se não conseguir controlar o que acontece dentro da sua mente. O mundo externo pode tentar impor pressões, provocar ou desafiar, mas se você domina suas reações internas, permanece livre em qualquer circunstância. A essência do estoicismo está em separar o que está sob seu controle do que não está. Palavras, atitudes e julgamentos dos outros não estão nas suas mãos, mas sua resposta, seus pensamentos e sua postura, sim. Quando essa diferença fica clara, a manipulação perde o efeito, porque você para de lutar contra aquilo que não pode mudar. Esse segredo estoico ensina que força verdadeira não é gritar mais alto, mas permanecer sereno quando tudo ao redor parece caos. Quem se mantém firme, mesmo em meio à provocação, transmite um poder silencioso que intimida mais do que qualquer ameaça. É o domínio de si transformado em escudo. Os inimigos tentam criar gatilhos emocionais para te tirar do eixo. Mas quando você internaliza os princípios estoicos, aprende a enxergar essas tentativas como testes. Ao invés de reagir com raiva ou desespero, você observa com calma e deixa que o outro se desgaste sozinho. Esse autocontrole desarma qualquer estratégia. Outra lição valiosa é aprender a não se apegar ao que é passageiro. A opinião dos outros, a aprovação momentânea, o desejo de se vingar, tudo isso é instável. O estoico foca naquilo que permanece, sua virtude, sua disciplina, sua paz interior. E ao fazer isso, não há manipulação que consiga dominá-lo. Essa mentalidade te torna alguém que não se abala por críticas, nem se embriaga com elogios. Você passa a viver de acordo com seus valores, não com as expectativas alheias. E isso cria um tipo de liberdade que incomoda os controladores, porque nada que façam muda sua essência. Quando você aplica esse segredo na prática, se torna uma presença difícil de ser enfrentada, não porque reage com violência, mas porque não reage de forma previsível. Você surpreende com calma onde esperavam explosão, com silêncio onde esperavam justificativa. Essa imprevisibilidade é o que faz sua força crescer. E essa filosofia nos leva a um último ponto essencial. Entender que sua presença por si só pode se tornar intimidadora. Mesmo em silêncio, sem precisar de grandes gestos, você pode impor respeito apenas pela energia que transmite. Esse será o fechamento da nossa jornada. Algumas pessoas não precisam levantar a voz, nem se exibir para serem notadas. A força está na forma como entram em um ambiente, na serenidade com que se posicionam e na confiança que transparece em cada gesto.
Essa presença silenciosa é muitas vezes mais impactante do que qualquer discurso ensaiado. A intimidação que vem do silêncio não é feita de agressividade, mas de equilíbrio. Quando você se mantém firme, seguro e tranquilo, transmite uma energia que os outros sentem sem que você precise dizer nada. Quem tenta te desafiar percebe que está diante de alguém que não se deixa medir por provocações superficiais. Esse tipo de presença nasce do autoconhecimento. Quem sabe quem é não precisa se afirmar a cada instante. Não há ansiedade em convencer, porque a certeza já está estabelecida dentro de si. E essa confiança silenciosa cria um respeito automático, até mesmo nos que tentam te diminuir. Outra característica dessa presença é a postura corporal. Ombros erguidos, olhar firme, respiração calma. Pequenos detalhes que comunicam mais do que palavras. O silêncio, combinado com essa postura, se transforma em um lembrete constante de que você não é alguém fácil de manipular. É interessante notar que essa força silenciosa também desarma ambientes hostis. Enquanto muitos tentam dominar pelo barulho, você domina pelo contraste. Sua calma se torna tão evidente que os outros sentem o peso dela. Não é o que você diz, mas o que transmite, que gera impacto. Essa presença também tem o poder de inspirar. Pessoas que buscam segurança passam a enxergar em você uma referência e, ao mesmo tempo, quem desejava te controlar entende que não tem poder algum. É a força de quem não depende da aprovação externa para se manter firme. O silêncio, nesse caso, não é ausência de voz, mas a escolha consciente de não se desgastar. É mostrar que você não precisa de excesso para se impor. Sua simples existência, carregada de confiança e serenidade, já é suficiente para ocupar espaço e comandar respeito. E ao alcançar esse ponto, toda a jornada se completa. Você não apenas reconhece os sinais de manipulação, mas aprendeu a usar a distância, a frieza, o controle emocional e, por fim, a presença silenciosa como armas. Agora, o próximo passo é integrar tudo isso em uma conclusão que amarre a mensagem e deixe o espectador inspirado a agir. Chegando até aqui, você percebeu que a verdadeira virada de jogo não acontece em grandes gestos, mas em pequenas atitudes que mudam tudo. Reconhecer os primeiros sinais de manipulação, aprender a desaparecer na hora certa, dominar o silêncio, o olhar e a postura. Tudo isso forma uma blindagem que deixa qualquer inimigo sem reação. Mas é importante lembrar, nada disso faz sentido se você não colocar em prática. Esse vídeo não é apenas um conjunto de ideias, é um manual de transformação. Cada passo que você aplicar vai te tornar mais firme, mais confiante e mais livre. Você não precisa mais viver se explicando, se defendendo ou provando o seu valor. Você já é suficiente. E agora eu quero que você escreva aqui nos comentários uma frase que represente sua decisão de dar a volta por cima. Pode ser: eu escolho minha liberdade, nada me controla, ou até mesmo criar a sua própria. Ao escrever, você não apenas declara para o mundo, mas reafirma para si mesmo que a partir de hoje ninguém mais vai ter poder sobre sua mente. Lembre-se, a sua força não está no barulho que você faz, mas na firmeza com que se mantém em pé, mesmo quando tentam te derrubar. Quem domina a si mesmo já venceu qualquer batalha, porque não existe inimigo mais forte do que a sua própria disciplina. Obrigado por ter assistido até aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, ative as notificações e continue essa jornada de crescimento. Assista também ao vídeo que está aparecendo agora no card e não deixe de acessar o conteúdo exclusivo que preparei no comentário fixado.